A paz do Senhor para todos. Abraão, o amigo de Deus, foi chamado pelo Senhor para uma grande obra. Porém, ele era rico. Vemos também que Deus chamou Davi para reinar sobre Israel. E Davi se tornou um rei muito rico. Porém, ele mesmo declarou no Salmo 16: Não tenho outro bem além de ti, meu Senhor. Salomão também foi chamado por Deus, o qual apareceu a ele em sonho e falou: Salomão, pedes o que queres que eu te faça. Salomão não pediu riqueza, pediu sabedoria, porém se tornou o homem mais rico de toda a história. Mas eu quero deixar claro aqui que nem todos que Deus chama alcançam a riqueza material. Até porque a maior riqueza do Evangelho é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus chamou Elias e Elias não alcançou riqueza material. Foi sustentado lá no Querite pelos corvos e lá em Sarepta por uma viúva pobre. Porém, a intervenção divina foi real na vida deste profeta. Vemos também Jeremias, que foi chamado por Deus desde o ventre da mãe para ser profeta no reino de Judá. Também passou muitas privações e Deus era com ele. Vemos também o profeta João Batista, que passou privações no deserto por ser o precursor de Cristo. Mas a Bíblia diz que o imperador estava no palácio, os sacerdotes no templo, mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto. O apóstolo Paulo, que foi fariseu de fariseu, abriu mão de todo o ritual judaico para se tornar um grande pregador do Evangelho das Boas Novas e passou por muita privação, tanto que ele fez um convite inusitado a Timóteo. Sofre comigo, Timóteo, as aflições como bom soldado de Cristo. E ele falou para Timóteo também: aqueles que querem servir a Deus piamente passarão por tribulações. O próprio Cristo fazia até poesia da sua situação financeira aqui na terra. Ave do céu tem ninho, raposa covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando ele entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, ele entrou montado em uma jumentinha que não era nem dele, era emprestada. Então, temos que ter muito cuidado, que tem homens aí falando: Deus chamou Abraão, Abraão foi rico. Deus chamou José do Egito, ficou rico. Deus chamou Davi, Davi ficou rico. Então Deus me chamou, também vou ficar rico. Não, isso aí não é uma regra. E outra questão, como eu falei aqui, Deus chamou outros homens para uma grande obra, como também chamou mulheres, mas nem todos ficaram ricos. Porque a maior riqueza do Evangelho, eu repito, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E para finalizar esse vídeo, para sermos abençoados, temos que obedecer a palavra, que a bênção é consequência da obediência a Deus, da nossa fidelidade a Deus. Os sinais seguirão os que crerem. Tem pessoas imaginando: eu vou dar R$1.000 para ser abençoado. Você pode dar 1.000, 2.000, 3.000, se você tiver condição. Você quer dar, o dinheiro é seu. Porém, eu quero deixar bem claro: se contribuir, der ofertas e tiver com o coração contaminado pelo pecado, o adultério, a vaidade, a soberba e outros tipos de obra da carne, você não será abençoado. Até porque Jesus falou: antes de ofertar, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E eu costumo entender o seguinte, que a oferta nós entregamos para abençoar a obra de Deus. Mas eu aconselho, procura igrejas que tenham compromisso com a palavra, porque tem muitos mercenários fazendo do evangelho comércio, fonte de ganho, fonte de lucro. A oferta é bíblica, dízimo é bíblico. O problema não é a oferta e nem o dízimo, o problema são os mercenários que estão se locupletando, torcendo a Sagrada Escritura. E que nós possamos olhar para o nosso Redentor, porque quero finalizar dizendo: a maior riqueza do Evangelho é o reino de Deus, a vida eterna. Como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são essas? O que ele fala nos versículos anteriores do texto que eu mencionei: alimentação, vestuário. Para resumir, o pão nosso de cada dia.
Com certeza, não é pecado ser rico, mas também não é pecado ser pobre. Lá em Provérbios 19 diz, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.